Boa noite, o Ideias da Aldeia começa agora para todas as cidades acreanas. Na edição de hoje, a discussão é sobre saúde. As regiões de fronteira são sempre muito delicadas quando o assunto é vigilância sanitária. Como garantir proteção contra doenças que existem em outros países? Essa e outra série de questões serão respondidas pelo gerente-geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o senhor Paulo Ricardo Santos Nunes. Boa noite, doutor Paulo. Um prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, é um prazer, é meu, um imenso prazer mesmo estar primeira vez no Acre, primeira vez em Rio Branco, gostando da cidade, quebrando alguns mitos, né? E poder ter esse espaço para conversar com a população sobre saúde, sobre o que nós fazemos nas fronteiras ou nos portos e aeroportos, é sempre um privilégio. Doutor Paulo, em relação à vigilância sanitária, na região norte, quais são as nossas principais carências? Bom, primeiro eu acho que é importante a gente poder explicar para a população o que é essa vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteira. Porque a população está acostumada com a vigilância sanitária do município, aquela que cuida da olha lanchonete, da alimentação, lanchonete, da farmácia, né? Nós temos uma característica um pouco diferente, que nós estamos presentes só nas áreas de portos, aeroportos e fronteira. E cuidamos só dessas áreas. O cuidado é tanto do meio de transporte, que leva as pessoas, o meio de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, como da infraestrutura desses locais, para que garanta que quando esses meios de transporte chegam nesses lugares, encontram um lugar saudável, como o viajante que vem, bem como também os produtos que chegam nessas áreas, que são produtos importados e que a vigilância sanitária da Anvisa, da Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteira, tem competência legal para fazer o controle. É a única ação de vigilância sanitária que é exclusiva da União, né? É executada diretamente pelo nível federal, porque todo o outro sistema de vigilância sanitária vem sendo descentralizado ao longo do tempo, mas portos, aeroportos e fronteiras se mantém no nível federal com execução federal. Nós temos hoje no Brasil 27 unidades descentralizadas, né, como ordenadoras de despesas, que são vinculadas à minha gerência e que tem toda uma orientação técnica da Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteira. Tu me perguntou quais são as carências. A principal carência nossa é recurso humano. Né? Eu acho que hoje, mesmo com todos os concursos que o governo Lula vem fazendo, que realmente tem modificado o cenário do servidor público, ainda existe carência em algumas áreas como a nossa. Né? Para tu ter ideia, nós temos 129 postos no Brasil e somos 1.300 trabalhadores para fiscalizar 15.315 quilômetros de fronteira no país, além de 52 aeroportos e 52 portos, os maiores, né, nós não estamos presentes em todos, mas nos maiores portos e em todos os aeroportos internacionais. Então eu te diria que um dos maiores problemas hoje nosso é recurso humano. Aqui no Acre, tem se desenhado nos últimos anos uma geografia muito interessante de integração com os países Bolívia e Peru. Quais são as exigências que esse tipo de modificação no plano geográfico e econômico traz para vocês? Bom, aumenta a necessidade de dar uma atenção maior. Para você ter ideia, com a construção da ponte, dessa nova ponte que liga o Brasil com o Peru, está sendo construída uma área de controle integrado, onde vão estar presentes todos os órgãos federais, todos os entes federais que são responsáveis pelo controle da fronteira. Ministério da Agricultura, Polícia Federal, Receita Federal e Anvisa. E isso já aumenta a demanda de recursos humanos que eu te falava. Aumenta a demanda de recursos humanos, aumenta a demanda de um veículo que tem que estar lá permanentemente, capacitação de servidores para uma atividade diferenciada, porque as relações com o Peru são diferentes das relações com a Bolívia. As demandas de controle sanitário são diferentes de países para países. As relações que o Brasil estabelece hoje geralmente são tratadas bilateralmente ou trilateralmente, então tem fóruns específicos para resolver questões, pontos
bem específicos que são resolvidos em reuniões bilaterais ou trilaterais, quer dizer, demanda uma organização maior, um planejamento maior tanto do nível central como do nível local e, consequentemente, demanda também uma melhoria, além da organização, um aumento de recursos, cai novamente na questão dos recursos humanos. E na sua análise, como é que o tratamento que o governo Lula tem dado a essas regiões de fronteira tem sido adequado? Tem. Nós temos tido a possibilidade de aumentar, de participar de fóruns de discussões. Por exemplo, nós estamos, a GGPAF, a Gerência Geral de Portos e Aeroportos de Fronteira, tem assento permanente no SGT-11. O que é o SGT-11? É o subgrupo de trabalho número 11, que é o grupo de trabalho de saúde do Mercosul. Então, nós participamos desde 1998, agora com muito mais possibilidade de discutir, e até porque agora nós temos mais um parceiro, que é a Venezuela, que acaba de entrar. Nós participamos de outro fórum, que é a Comissão de Comércio CCM, do Mercosul, Comércio Comum do Mercosul. Também nós temos um assento e discutimos as relações de comércio com a saúde, né, dentro do Mercosul. Então, estamos participando de fóruns bilaterais com o Paraguai, fóruns bilaterais com a Argentina, com o Uruguai, com a Bolívia, com o Peru. Quer dizer, nós não temos nenhum tipo de restrição. Existe sim um apoio do governo Lula do ponto de vista do Ministério das Relações Exteriores, que tem apoiado e tem aberto espaços para que as negociações do ponto de vista das relações internacionais nessas reuniões bilaterais venham a trazer ganhos para o Brasil, do ponto de vista de controle sanitário, que é para aumentar a qualidade de saúde da população. A existência de um cordão de proteção sanitária ao longo dessa fronteira, qual a dificuldade de se implementar isso? Nós estamos mudando um pouco Ou isso está foco. defasado? Essa coisa da barreira sanitária, de acreditar que nós vamos estar ali e a coisa não vai entrar, isso não existe, né? Porque a velocidade com que as coisas acontecem nesse mundo moderno são muito rápidas. O que a gente faz, o que nós estamos fazendo é trabalhando com a ideia da promoção. Quer dizer, nós trabalhamos nos antecipando aos fatos. Por exemplo, o que a gente faz? Uma cobrança que a gente faz e que às vezes é muito mal entendida pela população, que é a cobrança do Certificado Internacional de Febre Amarela, que nós cobramos dos países. A OMS, quinzenalmente, edita uma lista com países que exigem o certificado do Brasil, e o Brasil emite uma lista que encaminha para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, também a lista dos países que existe, e que, porque existe febre amarela, o Brasil cobra o certificado. Então, essa é uma ação de promoção da saúde. Por exemplo, no momento que eu tenho no Brasil o Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, mas também é o mesmo mosquito transmissor da febre amarela, se eu permitir que alguém chegue aqui doente e esse mosquito pique essa pessoa, eu posso reintroduzir a febre amarela, porque não existe febre amarela no Brasil urbana. Existe ainda a febre amarela silvestre, né? Está bem marcada, existem zonas de transição, zonas de epizotia, mas isso está dentro de determinadas áreas em que que nós orientamos as pessoas, quando vão para esses lugares, também estarem protegidas através da vacina. Mas nós não deixamos nenhum estrangeiro vir para o Brasil de uma área endêmica sem ter o certificado, comprovando que está protegido e que não vai colocar em risco o Brasil. Quer dizer, esse foco, esse olhar de... Outra coisa que nós fazemos é orientar o viajante que sai daqui do Brasil e vai para áreas onde estão ocorrendo problemas. Como, por exemplo, posso já antecipar, a gripe aviária. O que nós estamos fazendo nesse momento como uma ação de promoção de saúde? Nós estamos orientando em todos os aeroportos internacionais que têm voos para as áreas que estão acontecendo a gripe aviária, ou seja, a gripe do frango, com ou sem transmissão para o ser humano, de que essas pessoas têm que ter determinados cuidados, e cuidados básicos, simples. Quais cuidados? Lavar a mão. Acho que lavar a mão é a coisa mais importante. Lavar a mão é o primeiro passo. Eu acho que a criança aprende desde o início que tem que lavar a mão antes de fazer as refeições, antes de levar a mão à boca, né? Ou encostar em esfregar o olho, que tem mucosa. Quer dizer, são os lugares que são abertos, que são portas de entrada que pode nos contaminar. E a mão, a unha, embaixo da unha, são os lugares em que as bactérias se aderem, e a gente levando a mão, a boca, a esses lugares abertos, onde tem mucosa que pode ter absorção, que é o olho,
a parte interna da boca, dentro do nariz, por isso que não se deve fazer a higiene cutucando o nariz, deve-se usar um cotonete, né, para fazer essa higiene. Então, sempre que for fazer uma atividade dessa, se alimentar, pegar o pão, né, mesmo o garfo, porque o garfo pode entrar em contato com a comida, a colher, lavar bem as mãos. O que é lavar bem as mãos? É pegar água e, se não tiver sabão, esfregar bem a mão com a água. Esfregar, esse movimento de atrito já provoca uma higienização. Se tiver alguma substância que ajude a tirar a oleosidade, aumentar essa higiene, tudo bem, mas se não tiver água e esfregar bem as mãos, já ajuda. Outra orientação que a gente dá para essas pessoas que vão para essas áreas é evitar estar em área onde existem aves vivas. Ou manipular a ave, porque é aí que pode dar contaminação. E outra, que não é diferente, que a gente costuma dar para várias e várias outras doenças que a gente orienta, é comer os alimentos sempre muito bem cozidos. Né? Então, lá nessas áreas onde está acontecendo a gripe aviária, as pessoas não precisam não comer a ave. Elas podem até comer a ave, subproduto de ave, ovos, desde que sempre muito bem cozido. Então, são orientações simples, práticas e minimizam. E a ideia não é eliminar o risco, porque eliminar o risco também é um conceito antigo, que aí funciona como barreira, mas sempre pensando na possibilidade de minimização do risco. Outra orientação que a gente faz é, bom, se a pessoa está sentindo febre, está sentindo calafrio, dor de cabeça, né? Alguns sintomas que possam, e teve nessa área ou está nessa área, procure um médico, procure um posto de saúde, procure um serviço de saúde para poder tirar suas dúvidas. Então são orientações simples, que muda a lógica de simplesmente impedir que a pessoa entre ou criar uma barreira. Até esses dias eu brinquei numa reunião que eu digo, bom, nós não vamos poder botar uma plaquinha no ar dizendo para o vírus, olha, tu não pode entrar porque aqui é o Brasil. Mas a gente está cria-se um ambiente de proteger as pessoas da possibilidade de entrada. Quando eu faço o controle de produtos, por exemplo, produtos importados, hoje a gente faz controle a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem a responsabilidade de fazer todo o controle da importação de medicamentos, saneantes, que são os produtos de limpeza de casas, dome sanitário, inseticidas, alimentos, cosméticos, todo esse produto que tem hoje, o grande boom, né, na venda no mercado de cosmético, né, que é shampoo, perfume, sabãozinho para isso, loçãozinha para passar para tirar a celulite e não sei, toda essa coisa que mexe com a vaidade, tudo passa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós fazemos o controle disso. Produtos para medicina, produtos de utilização, odontologia, fisiatria, educação física, tudo que envolva um risco na utilização para a saúde humana está controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o que a gente faz? A gente faz isso como medida de promoção. Por exemplo, quando eu exijo para entrar no Brasil que o aparelho de ressonância magnética, para entrar no Brasil, ele tem que ter um registro, o que significa isso? É que eu estou obrigando tanto o importador como o exportador a me garantir que aquele aparelho que está chegando no Brasil não vai gerar um risco para a pessoa que vai utilizar. Porque pode usar, existe uma cápsula de energia radioativa, existem técnicas que têm que ser utilizadas e tem que ser muito, muito claro. Quando eu faço o controle do medicamento e exijo o registro, e quando esse medicamento chega no Brasil é porque a fábrica onde ele foi produzido, esse medicamento no exterior, já foi inspecionada por nós. E a gente já viu a linha de produção, já foi todas as boas práticas de produção já foram contempladas e ele tem um registro dado pela Anvisa, aí ele pode entrar no Brasil, porque a gente sabe que esse produto não vai colocar em risco a população. Então, esse é o trabalho de promoção, quer dizer, é uma outra lógica, nós estamos trabalhando com um outro foco. Que não é barreira, né? Que não de barreira, quer dizer, as coisas podem transitar, mas para transitar tem que ter uma regra. E a regra é minimizar o máximo o risco de haver algum agravo, algum dano à saúde da população. Doutor Paulo, nós vamos fazer um breve intervalo no segundo bloco. Vamos continuar falando um pouco sobre gripe aviária para tentar desmistificar muita coisa que está sendo falada por aí errado. Tá certo. Bom, o Ideias da Aldeia volta após o intervalo.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre saúde pública com o gerente-geral da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Dr. Paulo Ricardo Santos Nunes. Dr. Paulo, nós falávamos no primeiro bloco a respeito da gripe aviária. Como é que está a realidade dessa doença no Brasil? Bom, no Brasil não existe essa doença ainda, né? Não existe. Não existe, o povo pode ficar tranquilo que não existe gripe aviária, né, no Brasil. Mas seria importante historiar, né? O Brasil, desde 2003, o governo brasileiro através do Ministério da Saúde, vem se antecipando a questão da possibilidade, porque a história da possibilidade da influenza ela tem um ciclo de acontecimento, né? Aconteceu em 1918, depois aconteceu em 1954, e ela vem acontecendo, em média, de 25 a 30 anos, acontece uma epidemia ou uma pandemia de influenza, que é gripe. E, sabendo disso, o Ministério da Saúde, o governo do Brasil, começou a se preparar criando um comitê, que foi criado em 2003. Esse comitê tinha representantes de vários segmentos da sociedade civil, né, técnicos da área de saúde e de outras áreas, que começou a se discutir, como que o Brasil pode se preparar para enfrentar uma situação dessa. Houveram várias reuniões discutindo essa situação até que se chegou em junho do ano passado, vendo o movimento que estava acontecendo na transmissão de ave para ave na Ásia, sentiu a necessidade de se formar um grupo mais técnico, um grupo de trabalho técnico, que começou a escrever o primeiro plano de contingência para enfrentamento da possível pandemia de influenza. Isso em agosto do ano passado. Final de outubro, esse plano estava mais ou menos já escrito, nós fizemos uma revisão, precisou ser revisado, já com alteração em função da situação epidemiológica mundial, e se apresentou então ao público, ano passado, em dezembro, no Congresso Internacional sobre Influenza, que foi realizado pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância e Saúde, no Rio de Janeiro. Naquela época, a Casa Civil, também vendo que as questões que envolvem o pensar como lidar com a gripe aviária ou com a possibilidade de uma pandemia, envolvia não só o Ministério da Saúde, mas tinha o Ministério da Agricultura, Defesa Civil, envolvia outros órgãos, envolvia recursos, disponibilidade de recursos e dependendo da situação, disponibilização rápida de recursos, foi criado pela Casa Civil um grupo executivo para controle ou para enfrentamento da possível pandemia. Nesse grupo executivo, ele é representado pelo secretário executivo de 10 ministérios, né? 10 ministérios. É uma experiência, talvez a primeira experiência, e o Brasil, eu acho, o governo está dando uma lição, né, ao resto do mundo de como pode se trabalhar coletivamente, né, para poder dar uma resposta e minimizar sempre, né, a possibilidade de dano à saúde da população. Eu acho que, pelo menos nos meus 22 anos de saúde pública como sanitarista, é a primeira experiência que eu estou vivendo de que, para se lidar enfrentar uma possível situação de risco para a população, se unem 10 ministérios dentro de um grupo e se discute coletivamente quais as ações, quais as prioridades, como serão investidos os recursos, de onde sairão os recursos para... Primeiro momento, na minha área, que é a vigilância sanitária, que nós estamos trabalhando já. Num segundo momento, a questão da assistência, se for a necessidade. Na questão do Ministério da Agricultura, a investimento de recursos para diagnóstico do H5N1 em aves, e que está sendo feita essa pesquisa desde o ano passado. Existem 9 sítios de invernada, ou seja, lugares onde as aves migratórias posam para se alimentar, descansar e poder partir para a sua nova viagem. Ali é feito pesquisas, e por isso que eu te digo que não existe gripe aviária, porque nesse tempo todo que está sendo feita essa coleta, não foi encontrado nenhuma ave com H5N1. Não teve nenhuma ave. Embora tenha acontecido alguns episódios de morte, não é por H5N1. Então a população pode ficar tranquila que não é. Doutor Paulo, esse H5N1, que é o vírus... É o vírus. Como é que ele age no ser humano? Qual é a ação desse vírus no ser humano? No ser humano ele provoca gripe. Como ele provoca gripe no frango. Só que é o seguinte, como ele é um vírus de alta patogenicidade, ele baixa muito as imunidades das pessoas. E aí tu provoca outras doenças.
como pneumonia, que é o grande problema, principalmente em crianças e em pessoas idosas, que é um dos motivos de que existe o programa do Brasil de imunização, né, das pessoas com mais de 60 anos, de crianças, para a influenza, essa influenza que todo ano tem, né, que é a influenza que a gente chama de influenza sazonal, que é a grande diferença. Existe hoje a gripe aviária, que é a gripe do frango, que está acontecendo aí, a influenza sazonal, que é essa gripe que acontece todo ano, em que a gente produz e faz vacinação, e uma possível pandemia de influenza, a influenza pandêmica chamada, que pode acontecer pela mutação do H5N1, que é esse vírus que ataca as aves, que contaminando o homem se adapta ao organismo humano, se modifica e adquire a capacidade de infectar outro ser humano, que até agora não existe. Todos os casos que foram detectados da ave para o homem. Não existe nenhum caso detectado de homem para homem. Os vírus são conhecidos assim como organismos que têm a facilidade de se modificar. E como é que é esse vírus? Esse vírus tem a capacidade, essa é a nossa preocupação, esse é o grande desafio mundial que eu te falava em off aqui, né? Que hoje nós estamos enfrentando, existe um desafio mundial de lidar com as tecnologias disponíveis para enfrentar um vírus que aparentemente ele fora do organismo ele é fraco, porque aquecido a mais de 60 graus ele morre, mas quando ele está dentro do organismo, rapidamente ele se modifica e aí tu aplica uma vacina e a vacina já não. Por exemplo, a vacina que nós vamos dar para a influenza esse ano não é a mesma vacina que foi empregada ano passado. Então aquele mito que as pessoas têm de eu tomei a vacina e tive gripe, é mito, porque a vacina do ano passado não é igual a vacina desse ano. E nós temos hospitais e postos sentinelas que colhem material em todo o país para identificar qual é a cepa que nós temos que fazer, qual é o subtipo do vírus que nós temos que fazer a vacina para o ano seguinte. Então ele tem uma capacidade de mutação e essa é a nossa preocupação, de que esse vírus que está atacando as aves adquire essa capacidade de mutar e aí vem a infectar o homem. Porque hoje a gente brinca que esse vírus é altamente patogênico na ave, mas ele não sabe pular, ele pula muito pouco, porque em todos os casos de aves que houve no mundo, né, 20 e poucos bilhões de aves já mortas no mundo inteiro, nós tivemos 173 casos de pessoas contaminadas. Agora nós temos que estar alerta, e é isso que o governo brasileiro está fazendo. Nós estamos completamente preparados, continuamos nos preparando, porque esse é um trabalho continuado, não é um trabalho de está preparado, acabou, não. Continuadamente a gente está avaliando as nossas ações. Nesse momento, a Vigilância Sanitária está fazendo esse trabalho de informação em porto, aeroporto e fronteira. Estamos intensificando a fiscalização de bagagem acompanhada das pessoas que vêm dessas áreas. O que é bagagem acompanhada? A mala, né? Porque a gente sabe que existem culturas e tradições e vocês não imaginam o que a gente encontra em algumas malas em função dessa tradição, dessa cultura. As pessoas trazem alimentos, as pessoas trazem substâncias, né, que pode gerar um risco se entrar no Brasil. Então, nós, junto com o Ministério da Agricultura, junto com a Receita Federal, estamos trabalhando nas bancadas, na chegada dos voos que vêm dessa área, nós estamos intensificando. Inclusive, o Ministério da Agricultura comprou uns scanners que são capazes de identificar matéria orgânica. E esse trabalho está sendo efetivado. Nós estamos trabalhando também com e foi aprovado nesse grupo executivo que eu te falava, por unanimidade, a criação de uma declaração única do viajante, e que deve ser implantada daqui mais 30 dias, que é um documento de preenchimento obrigatório para todos os viajantes, estrangeiros ou brasileiros que chegam no Brasil. E são 3 partes, uma parte da saúde, uma parte da agricultura e uma parte do turismo. Na parte da saúde nós queremos o nome da pessoa, o número de identidade, de passaporte, o lugar de onde ela está vindo, o lugar por onde ela passou nos últimos 30 dias e o lugar aonde ela vai ficar no Brasil. E o número do voo. Porque caso aconteça de uma pessoa que... Nós não vamos conseguir enxergar o vírus chegando, né? Pode acontecer de uma pessoa chegar no Brasil doente e essa pessoa apresentar sintomas num município qualquer do Brasil. E aí ele vai apresentar, com a identificação dele nesse posto, o posto vai entrar em contato com o nosso posto de vigilância sanitária, ou no porto, ou no aeroporto, ou na fronteira, e rapidamente nós vamos identificar aonde estão os outros viajantes dessa aeronave, ou dessa embarcação, ou desse meio de transporte terrestre, para fazer análises, exames, também para
fazer um bloqueio e minimizar o risco de disseminação da doença. Doutor Paulo, só para finalizar esse assunto a respeito da gripe aviária, quanto tempo depois de infectado uma pessoa começa a apresentar os sintomas? Tem um período de 3 a 7 dias. 3 a 7 dias. Doutor Paulo, agora, em relação ao Acre, quais são as demandas que essa integração com Peru e Bolívia trouxe para vocês? Olha, hoje pela manhã eu discutia ainda aqui com o representante do governo do Acre, como que nós vamos trabalhar a questão da fronteira. Por exemplo, hoje está se abrindo um porto, outra coisa, está abrindo um porto seco aqui em Rio Branco. A Receita Federal, por enquanto, só autorizou para exportação. A ponte está funcionando, está tendo trânsito, né? Isso já nos preocupa, porque o nosso posto é em Itaciolândia, em Brasileia. Então as pessoas vêm e pode derivar dali, não precisa passar por Brasileia. Doutor Paulo, só para explicar, Porto Seco é uma estrutura de fiscalização? Não, Porto Seco é um lugar onde, em vez de a carga que entra ser inspecionada na fronteira, ela recebe uma autorização para ser inspecionada numa área secundária. Então, o produto entra, vai para essa área secundária, onde tem a presença da Receita Federal e de outros órgãos federais que precisam anuir, né, para ter anuência para poder liberar esse produto e que não está na zona primária. Quer dizer, a ideia da criação dos portos secos, a ideia do Ministério da Fazenda da Receita Federal era desafogar as fronteiras, né? Permitir que a carga entrasse para dentro do Brasil, não fosse comercializada antes da liberação, mas já dentro do território nacional. E a preocupação de vocês é que isso ainda não está posto? Isso não está posto, isso está sendo construído. E a ponte está aberta? E a ponte está aberta. Né? E a ponte está aberta, a gente não sabe, por exemplo, que a gente precisa fazer imediatamente é um levantamento do que está passando. Quer dizer, quem está viajando, quem está chegando, que outros países estão usando essa ponte para chegar no Brasil? Que não é só o Peru, pode vir de outros lugares. Inclusive da Ásia. Inclusive da Ásia, porque tem uma ligação do Pacífico Atlântico. Né? Então a gente está querendo fazer esse levantamento. Nós estamos agora discutindo com a coordenação do Acre a necessidade de ter servidores permanentemente na ponte. E se nós não conseguirmos esses servidores aqui, nós vamos ter que trabalhar com a ideia de força-tarefa, que não é a melhor coisa, porque tem um custo, né, e isso aumenta o custo do Brasil, mas em termos da qualidade, garantia de minimizar o risco para a saúde da população, inicialmente do Acre, mas do Brasil, a gente, se tiver que tomar essa decisão, nós vamos tomar essa decisão. Doutor Paulo, quando os interesses, quando as preocupações da Anvisa começam a conflitar com interesses econômicos, como é que isso se desenha lá nos ministérios? É sempre um conflito, né? E eu achei interessante que a OMC, na última reunião em Genebra, se colocou de uma forma já diferente. Eu acho que acontecem certas coisas no mundo que fazem as pessoas pensarem, refletirem. E eu achei interessante a declaração do presidente da OMC quando ele disse que a gripe aviária, as questões de saúde estavam acima das questões de comércio. Eu nunca tinha escutado isso. Mas sempre é uma área de conflito, sempre é uma área de tensão. Quando eu proíbo um navio, por exemplo, chega um navio no Porto de Santos que vem de uma área endêmica de febre amarela na África, por exemplo, e a tripulação não foi vacinada, e esse navio tem que ficar fundeado, fica a 20, 30 quilômetros do Porto de Santos, ele tem um custo operacional, um gasto operacional muito grande. Então eu estou gerando... Na realidade, quem gerou o prejuízo foi ele, porque eles conhecem a norma brasileira, as exigências brasileiras, porque isso é divulgado internacionalmente. E não obedeceram. Então, eles se colocaram em risco. Mas gera-se ponto de conflito. Quando nós, na relação Mercosul, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, os órgãos de controle de preço e de impostos, de isenções, né? Para abrir a fronteira, que essa é a ideia Mercosul, vão minimizando essas coisas, vão diminuindo os impostos, as alíquotas, né? Vem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e diz, não, pode entrar, não tem problema, mas vai ter que ter boas práticas na produção lá no teu país, vai ter que ter boas práticas no transporte, vai ter que ter boas práticas no armazenamento e boas práticas na distribuição dentro do Brasil. Bom, isso nós criamos um conflito, porque eles já conseguiram avançar na área econômica, mas na área em relação à saúde não tem como eu dizer passa sem ser examinado.
Então, sempre é uma situação de tensão e conflito. Doutor Paulo, a equipe do Ideias da Aldeia agradece a sua participação aqui no nosso programa. Eu queria agradecer vocês também e falar para a população do Acre que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na última semana, na semana retrasada, recebeu com grata satisfação, né, de uma pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor, que ela é, junto com o Inmetro, a agência reguladora com maior transparência, ou seja, as ações que nós fazemos estão cada vez sendo mais divulgadas e tendo a aprovação do público brasileiro. E, além disso, a questão da efetividade, quer dizer, as ações que a gente tem feito, quer dizer, o custo da ação que a gente faz tem trazido um ganho muito grande para a população em cima da questão da qualidade de vida, do respeito às pessoas e, principalmente, da minimização do risco à dano à saúde. Parabéns. A equipe do Ideia da Aldeia parabeniza o senhor. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado. Bom, e esse foi o nosso programa de hoje. A você que nos acompanhou em uma das cidades acreanas, obrigado e até mais.